Olá, tripulantes, bem-vindos a mais um vídeo do Ponte de Comando. E hoje, especialmente falando da primeira dama de Star Trek, Marjorie Bert Roddenberry, a esposa de Gene Roddenberry e também popularmente conhecida por dois papéis super importantes na franquia de Jornada nas Estrelas, que foi a Number One e a Christine Chapel. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Marjorie Bert, né, com seu nome de batismo sendo Marjorie Light Ruddock, né, nasceu em 23 de fevereiro de 1932 e ela foi atriz e produtora, né, de cinema e televisão também, né. Uma eu comentei já na introdução, né, os dois papéis super importantes da carreira dela na franquia de Jornada foi o da Number One, né, sendo ela o primeiro personagem feminino de alta importância a aparecer na série de Jornada logo no piloto lá de 65, né? Embora esse piloto ele não tenha ido ao ar na televisão, depois a gente conheceu ele através dos anos, e isso serviu de inspiração para outros papéis que vieram até agora em Strange New Worlds. A gente tem o papel da Una com o devido destaque que ele merecia ter tido no passado, né? Pelo menos eu encaro desta maneira, né? Acho que a homenagem que eles fazem à Una, né, que agora a gente chama ela assim, né, a Number One, né, e a Marjorie, né, também ela é a esposa, né, a segunda esposa do Gene Roddenberry, né, então a participação dela em Jornada está muito ligada a essa questão familiar também, né, e por isso que a gente tem esse apelido carinhoso dela, né, de ser a primeira dama de Star Trek. Bom, a Marjorie desde criança, né, ela tinha uma vontade de querer conhecer como era o teatro, a televisão, e ela estudou muito durante a sua juventude nesse sentido, né. Ela nasceu em Cleveland, em Ohio, né, e ela era filha de um policial, né. Durante os seus estudos na universidade, lá em 1955 mais ou menos, né, infelizmente o pai dela veio a falecer numa operação policial, enquanto ela estava fazendo uma excursão, né, de estudos, na época que ela já fazia teatro, né. Lembrando, o nome do pai dela era William Ruddock, né, policial. Mas entrando um pouco mais a fundo na sua carreira, né, a Marjorie ela participou de algumas peças de teatro, né, isso lá no final dos anos 50. Ela atuou também numa série que foi a The Lieutenant, que foi produzida pelo Gene Roddenberry, né, e também ganhou o papel dela também depois que Jornada foi para as gravações, sendo a Christine Chapel, né. E durante os anos que se passaram, isso mesmo após o cancelamento de Jornada, ela continuou pegando papéis ligados à franquia, sendo o principal que ela atuou após a série clássica, o da voz do computador da Enterprise, e também ela aparece em Deep Space Nine, Voyager, nos filmes da série clássica e também da nova geração, como First Contact, Nemesis. Mas falando um pouco da vida pessoal da Marjorie, ela se casou com Gene Roddenberry em 69, no Japão, isso após o cancelamento da quarta, o que seria a quarta temporada que não houve de Star Trek, né? Acabou na terceira lá em 69. E aí eles viajaram para o Japão, né? E lá eles se casaram. A Marjorie e o Gene, eles tiveram um filho, né? Que é o Júnior, né? O Eugene Rod Jr., né? E ela viveu com ele até o final da vida dele, lá em 1991, né? Ela participou de alguns projetos que tiveram participação do Gene, porém não foram para frente enquanto ele estava vivo, né? Que é Terra Conflito Final, Andrômeda. Ela também participou de uma série com Walter Koenig, né? Que também é muito conhecida do mundo da ficção científica, que é Babylon 5. Mas eu queria deixar aqui com vocês um debate aqui legal pra gente comentar sobre a Marjorie, que é o quê? Eu comentei no vídeo do Gene Roddenberry da importância que ele dava pro espaço das mulheres, né, na televisão, né? A gente vê isso logo no piloto com esse papel da Number One, né? A gente vê isso com a Tenente Uhura, com a Janice Rand, com a capitã da Voyager, né, que é a Janeway, e diversos outros papéis. Mas falando da Marjorie, ela também tem um papel de muito destaque quanto à importância do papel das mulheres na sociedade
com independência, força, conhecimento, sabedoria. E a gente enxerga isso muito na Lwaxana Troy, que vai ser a mãe da Diana Troy em Next Generation, né? Que é esse papel representado pela Marjorie. E eu acho que ali ela conseguiu passar muito do que ela queria, né? E do que o Ginny também imaginava, né? Enquanto ele estava vivo, né? E eu penso que tem gente que não entende isso, né? Infelizmente a gente ainda vive um mundo em que as pessoas às vezes enxergam as coisas de forma rasa. E eu falo, Jornada não é uma obra rasa, né? Mas eu acho que a Marjorie ela fez uma contribuição muito grande, né? Quanto a essa questão de abrir espaço para as mulheres, a demonstrar que há muito mais a ser explorado, né? Na questão seja do trabalho, na sociedade, nas obras sociais, né? E a gente vem de uma época e de um mundo em que as mulheres tinham seu espaço cerceado, não podiam estudar, não sabiam ler. Há lugares no mundo hoje em dia em que ainda é assim, que as mulheres são proibidas de trabalhar, de votar, né? E são conquistas que demoraram décadas, séculos em algumas sociedades, né? Aqui no Ocidente nem tanto. Mas se a gente for mais para o Oriente Médio, para a Ásia, em alguns lugares, né, espero que poucos, se for parar para pensar, né, graças a Deus poucos, em que isso ainda é um debate difícil, né? A gente teve um episódio até difícil de falar aqui no YouTube, né, sobre a questão lá da polícia dos bons costumes lá do Afeganistão, né? É um detalhe aí que eu deixo para depois vocês pesquisarem, né? Mas existem lugares no mundo em que as mulheres não têm a voz e elas são tratadas como seres humanos de segunda categoria. Então, eu penso que o que a Marjorie fez, o que a Nichelle Nichols fez, entre outras mulheres que participaram da franquia de Jornada nas Estrelas, é sim algo importante e super relevante, né? Eu acho que se a pessoa se incomoda com isso, ela tá no mundo errado, cara. E eu fico feliz de que o trabalho de sucesso da Marjorie tenha dado espaço para inspirar outras mulheres a buscarem a sua carreira, a se aprimorarem, né? A enxergar a importância que elas têm a contribuir com a sociedade de forma produtiva, né? E assim, o legado que ela deixa, né? Não só nessa questão dos seus papéis, né? Na sua atuação, mas é justamente esse, de que as mulheres merecem o destaque que elas deveriam ter. E eu deixo aqui a minha homenagem a todas as mulheres. Acredito que ninguém nesse mundo estaria neste lugar aqui agora, respirando e fazendo as coisas que faz, se não fosse pelo esforço de uma mulher. Então eu acho que essa homenagem aqui não é somente a Marjorie, mas a todas as mulheres, né? E ao esforço que cada uma de vocês dá dia a dia pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelos seus amigos, seus maridos, seus namorados, né? E eu acho que é isso que é a diferença, né? Bom, a Marjorie infelizmente veio a falecer no ano de 2018, né, em 18 de dezembro, né, lá em Bel Air, em Los Angeles, né? E assim como Gene Roddenberry teve as suas cinzas enviadas ao espaço, né, a Marjorie ela encomendou para que quando ela falecesse as suas cinzas também fossem preparadas para este mesmo tipo de viagem, né? Até sendo que em 26 de janeiro de 2009 as suas cinzas e as de Gene Roddenberry finalmente foram levadas ao espaço. Acho que é um final interessante, né? Para essa dupla de pessoas que marcaram a ficção científica ligada ao tema de viagem espacial, né? Colocar um pouco de sino espalhado pelo universo, né? E é isso. É uma pena que a Marjorie não esteja entre nós, mas o importante é que nos lembremos dela e do seu trabalho tão marcante. Falar muito da vida da Marjorie não é nem tanto o objetivo, mas a gente enxergar a importância de que papéis, às vezes, mesmo que secundários, né? Como a gente imagina o da Christine Chappell, né? Que é um papel secundário, né? O foco era o Dr. McCoy lá na série clássica. Mas há uma importância, né? Há uma importância a se enxergar. E é isso que eu quero deixar aqui registrado, né, no ponto de comando, de que você que assiste séries, televisão, filmes, enxergue a importância das coisas que às vezes não são ditas, né?
Eu acho que os diálogos da Lwaxana Troi representados em Next Generation são a parte mais engraçada, mas também super rica daquele seriado, né? Como ela desconcertava o Capitão Picard, né? Mas é isso. Eu agradeço a cada um de vocês e em breve chega muito mais vídeos. Obrigado. Não esqueçam... um detalhe, por favor. Não esqueçam de deixar o curtir aqui embaixo. Isso é muito importante para que esse vídeo chegue a mais gente aqui na plataforma. Eu espero que vocês tenham gostado deste breve comentário. Eu sei que ele é pequeno em relação a todo o legado e ao trabalho que a Marvel fez em Jornada nas Estrelas, né? Eu acho que para quem é fã dessa franquia, né, eles sabem da importância que tem essa pessoa, né, que foi um suporte, né, não só para o criador, mas para todo mundo da equipe de Star Trek durante os anos iniciais dela, né, até Nova Geração. Mas é isso aí. Obrigado. Da longa e próspera.